O frio não era apenas uma sensação, era uma presença. Um inimigo invisível que penetrava nos ossos, congelava as emoções e tornava cada respiração um pequeno sofrimento. A neve cobria tudo como um lençol de luto, branco, frio, pesado. O ar cheirava a pólvora, lama e medo. Ali, entre as ruínas de uma vila destruída pelas bombas, Miguel Freitas se escondia atrás de uma parede quebrada. Com mãos tremendo de frio e ansiedade, ele escrevia: 22 de novembro de 1944. Querido diário. Se eu morrer amanhã, quero que alguém saiba quem eu fui. Quero que saibam que eu tinha um sonho. Que eu não sou só mais um corpo perdido nessa guerra gelada. Eu sou Miguel. E eu tive uma vida. Miguel era um jovem brasileiro, nascido em 1920, numa pequena cidade chamada Santa Cruz do Escalvado, interior de Minas Gerais. Filho de lavradores, cresceu entre plantações de milho e livros emprestados da escola rural. Sonhava em ser professor de história, queria ensinar crianças a nunca repetir os erros do passado. Mas a guerra veio. E ela não pede permissão. Em 1943, o Brasil enviou seus primeiros soldados para o fronte da Segunda Guerra Mundial. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, foi formada por homens simples, como Miguel. Agricultores, mecânicos, padeiros, estudantes, muitos nunca tinham visto o mar. Agora cruzavam o Atlântico em navios abarrotados, rumo ao desconhecido. Na Itália, o inverno era impiedoso. Os soldados brasileiros enfrentavam não apenas os alemães, mas o terreno hostil, a fome e o medo constante da morte. Miguel encontrou um pouco de conforto nas palavras que escrevia todas as noites, mesmo quando os tiros rasgavam o silêncio ao redor. Seu comandante e amigo, o capitão Juan Almeida, era um veterano de 30 anos, homem rígido, de olhos atentos e voz firme. Mas por trás da casca dura, havia um coração que pulsava com compaixão. Juan, com um cigarro nos lábios. Escrevendo de novo, mineirinho. Miguel, sem parar de escrever. Se ninguém contar nossa história, capitão, é como se a gente nunca tivesse existido. Durante semanas, o pelotão ficou preso nas encostas de Monte Castelo, uma região estratégica fortemente defendida pelos alemães. A posição deles no alto da colina permitia que controlassem os acessos ao vale. Era essencial para os aliados tomá-la, mas custava vidas. O frio aumentava. A comida escasseava. As botas furadas deixavam os pés encharcados e congelados. Muitos soldados dormiam em buracos cavados na neve. O silêncio era quebrado apenas por tiros e o estalar de bombas ao longe. Até que, numa noite abafada pela névoa espessa, chegou uma ordem dos americanos. Há uma casa de pedra no alto da Masri Colina, usada como observatório pelos alemães. Ela precisa ser tomada antes do amanhecer, senão nossas tropas não avançam. O sacrifício será alto. Preparem-se. Juan, com olhar pesado. É suicídio. Mas se a gente não for, mais brasileiros vão morrer. Miguel, erguendo os olhos. Então vamos juntos, capitão, como sempre. Antes de partir, Miguel voltou ao seu refúgio, uma árvore torta próxima ao acampamento. Ali, em silêncio, ajoelhou-se e escondeu o diário debaixo de uma pedra, embrulhado em pano grosso. Se eu não voltar, e alguém encontrar este caderno, saibam que lutei com honra, que senti medo, todos os dias, mas nunca deixei o medo me parar. Às 03h14 da manhã, o grupo avançou pela encosta coberta de neve. As sombras os engoliam, os passos afundavam no chão gelado. Cada segundo parecia um minuto. Até que, sem aviso, a casa explodiu em um clarão. Os alemães os viram. Gritos, tiros, granadas, chamas. O frio da noite virou o calor do inferno. A neve, antes branca, tingiu-se de vermelho. Miguel e Juan entraram pela lateral da casa. Limparam, cômodo por cômodo, sob o som ensurdecedor da guerra. Até que Juan, ao proteger Miguel de uma rajada, foi atingido 3 vezes no peito. Juan, com os olhos cheios d'água. Termina o que começamos. Miguel, segurando-o nos braços. Eu prometo. Miguel lutou até o último segundo, ferido, mas de pé. Quando os reforços chegaram, a casa estava tomada.
Mas Miguel havia desaparecido. Nenhum corpo, nenhuma pista. Só o diário. Alguns dias depois, soldados americanos encontraram a árvore torta. Debaixo dela, o caderno embrulhado e seco. Milagre no meio do caos. O diário foi enviado de volta ao Brasil com um selo militar. Chegou às mãos de Dona Helena, mãe de Miguel. Ela não chorou quando recebeu o pacote. Não gritou. Apenas o abriu e começou a ler, página por página, verso por verso. Ela sentiu o filho mais próximo do que nunca. A dor era insuportável, mas ali estava sua voz. Querido diário, se eu morrer amanhã, quero que alguém saiba quem eu fui. Dona Helena fechou o caderno com as duas mãos, como se fechasse os olhos do filho num último adeus. Hoje, o diário de Miguel Freitas está exposto no Museu do Expedicionário, em Curitiba. Milhares de pessoas o visitam, sem saber que cada linha ali foi escrita com o peso de uma guerra e o amor de um filho que queria viver. Na base do vidro, uma placa simples, mas eterna. Miguel Freitas Soldado, filho, escritor de trincheira, nunca esquecido.